Olá, eu sou Cláudia do Instituto Filhas de Sara e hoje nós vamos aprender a fazer essa linda capa de travesseiro usando a técnica Seminole. Essa técnica é uma técnica muito interessante, nós podemos fazer várias coisas com ela, como esse caminho de mesa. Toda quarta-feira nós temos uma oficina aqui em Belo Horizonte, no bairro Novo das Indústrias. Você pode olhar o nosso endereço e os horários na descrição do vídeo. Também deixaremos todas as medidas do trabalho que está sendo feito na descrição do vídeo para você conferir. Vamos à aula então. Para esse projeto, nós vamos precisar de 3 estampas diferentes de tricoline. Vamos cortar faixas com 11 centímetros. Nesse caso, uma marrom, uma verde e uma estampada. Depois vamos repetir, mais uma verde e mais uma marrom. Nós vamos fazer uma costura com a distância de um pezinho de máquina, nos preocupando para que ela fique bem reta, para não atrapalhar o nosso desenho no final. Então vamos levar para a mesa e passar com a costura bem aberta para facilitar o nosso trabalho depois, passando todas as costuras abertas. Depois de passada, então nós vamos fatiar com 11 centímetros de largura. Para esse projeto nós vamos utilizar 4 faixas de 11 centímetros. Depois nós podemos utilizar as sobras para montar um novo projeto. E agora nós precisamos formar o desenho com o tecido floral no meio, iniciando com a marrom em forma de uma escada, assim como você está vendo. É importante marcar bem as costuras com alfinetes, para que quando você levar a máquina para costurar, elas não deslizem e saem do lugar, atrapalhando o desenho final. Depois, passe uma costura, sempre com a medida de um pezinho de máquina, tentando fazer com que a costura fique mais reta possível, para nos dar um bom acabamento. Depois nós levamos à mesa e refilamos. Nós vamos cortar os excessos, marcando bem no centro dessa sobra. Depois também podemos utilizar a sobra para montar outro projeto. Se você não tem o cortador, você também pode utilizar a tesoura. Basta você marcar bem com um esquadro para que fique reto. Você pode marcar com giz ou com uma caneta que depois apaga com ferro e cortar com a tesoura sobre a linha que você fizer, marcando bem para não ficar torto. Depois você vai medir um quadrado pela lateral, para você fazer o acabamento final. Assim como você está vendo, você vai marcar esse quadrado ao meio. Então você vai cortar e vai costurar um de cada lado para fazer o acabamento. Ele poderia também ser marrom, aí depende do seu gosto. Aqui nós utilizamos algumas sobras de tecido, por isso ele ficou verde, mas você pode ficar à vontade para usar a sua criatividade. Depois vamos alfinetar, levar a máquina de costura e também observar a costura com a medida de um pezinho de máquina. Você vai costurar um lado e depois o outro lado. Depois levamos à mesa e refilamos. Ela vai ficar com uma medida final do tamanho do seu travesseiro ou almofada.
Depois nós vamos cortar um outro tecido combinando com 23 centímetros de largura, do tamanho da capa, dessa parte da frente, e com 23 centímetros de largura. Então, colocamos direito sobre direito e levamos a máquina e passamos uma costura reta, também observando a largura de um pezinho de máquina. Se você se sentir mais segura, pode alfinetar. Vai ficar assim. E agora nós precisamos cortar a manta e o forro. O forro pode ser ou branco ou de uma cor neutra. O forro e a manta sempre deve ser um pouquinho maior, porque quando você levar a máquina para quiltar, ele pode esticar e você atrapalhar o seu trabalho final. Você vai levar a máquina já com o pezinho de quilt e fazer um quilt livre. Se você não tem experiência com quilt, você pode passar uma costura seguindo as medidas geométricas, porque é só para você prender a manta no tecido. Mas você também pode treinar a fazer o quilt em outras peças, se você ainda não tem costume, para depois você aplicar, que vai ficar um acabamento bem bonito. Depois você leva para a mesa e vai refilar. Você vai cortar aquela sobra de manta e também do forro. Ela vai ficar com uma medida final, nesse caso, de 64 centímetros por 45. Esse corte também pode ser feito com tesoura. Para cortar a parte de trás dessa capa, você vai aumentar 15 centímetros na medida. Vai ficar com uma medida final de 79 centímetros por 45. Você vai dobrar o meio e vai cortar. Esse é um tipo de acabamento fácil de capa, onde você não vai utilizar fecho ou qualquer tipo de zíper. Você vai fazer uma bainha nas duas partes que você cortou. Também guardando a medida de um pezinho de máquina. E agora você vai colocar direito sobre direito, observando que a capa de trás ela é maior do que a da frente, porque é preciso que ela passe um pouquinho para não sair do travesseiro. Assim, dessa maneira. Você vai alfinetar para garantir que a costura prenda todas as partes. E agora, vai passar uma costura em toda a volta, guardando a medida de um pezinho de máquina. E depois nós vamos fazer o acabamento com o viés, para que a sua costura tenha um bom acabamento. Você vai colocar o viés e vai costurá-lo em toda a volta, com cuidado para que a costura não escape. Se você está gostando do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho embaixo para você receber as nossas atualizações. Depois disso, você vai desvirar e observar se todas as costuras ficaram bem feitas. Está pronta a nossa capa, o nosso projeto de hoje, observando aí o fechamento, um fechamento simples que não exige muita prática para fazer. Nós também podemos utilizar essa mesma técnica para fazer caminhos de mesas ou barrinhas em panos de prato, você só vai ter que alterar as medidas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Também as nossas redes sociais. Até mais, um abraço.